Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais um dia maravilhoso e abençoado, e hoje, meus amados, vamos estar dando início a uma leitura maravilhosa e abençoada, glória a Deus. Por esses dias não estava gravando, mas hoje, louvado seja Deus, estou com novidades aqui no canal e vamos estar dando início à leitura de Provérbios. Aleluia, neste mês de maio, esta era a novidade, né? Aleluia, que vamos estar tendo, glória a Deus. Vamos estar falando aqui a cada dia de um Provérbios, e hoje vamos estar dando início a Provérbios 1. Mas antes, meus amados, não esqueça de estar deixando o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta oração com seus contatos, em nome do Senhor Jesus, amém? Meus amados, vamos à palavra do Senhor, hoje dando início a Provérbios 1, falando sobre a introdução e propósito, amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e o bom senso, para o sábio ouvir e crescer em doutrina e o entendimento adquirir sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas proposições. Glória a Deus. Aqui também vai falar sobre advertências, a partir do versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares em teu pescoço. Aleluia. Filho meu, se os pecadores te atraírem com afagos, não consistas. Se disserem, vem conosco, ponhamos emboscada para matar, espreitamos o inocente sem razão, vamos engoli-los vivos como a sepultura, inteiros como os que desce a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte conosco e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas no caminho com eles, desvia o teu pé dos teus caminhos, porque os seus pés correm para o mal e se apressa a derramar sangue. Na verdade, é inútil entender-se a rede até os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim os caminhos de todo aquele que usa de avareza. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Amém, meus amados? E tem aqui também sobre o convite da sabedoria. A partir do versículo 20, a suprema sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas em que há tumultos, clama às entradas das portas na cidade. Proferem as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Acatem a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras, glória. Eu vos chameis e vós recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, mas rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, zombarei em vindo o vosso temor como assolação,
e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobreviverá a vossa aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não elegeram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Assim que comerão do fruto da sua escolha e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e a prosperidade dos loucos o destruirá. Porém, os que me der ouvidos habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Amém, meus amados? Glória a Deus. Olha que palavra abençoada e maravilhosa. Então, aqui em Provérbios, ele fixa muito nas sabedorias, porque quem escreveu Provérbios foi Salomão. Então, meus amados, aqui é um Provérbios de Salomão, falando sobre conselhos, falando sobre a sabedoria. Então, aqui, meus amados, ele inicia com a introdução e propósito, falando ali sobre ele, sobre o pai dele, né, que é Davi. Como sabemos que Salomão, ou quem não o conhece, Salomão é um dos filhos de Davi e foi o que terminou ali o propósito, né, que foi guiado ali pelo Senhor para terminar os propósitos de Davi. Davi pensando que seria outro filho, mas o Senhor levantou ali Salomão, e Salomão virou um rei e ele foi cheio de sabedoria, porque o Senhor abençoou, glória a Deus, grandemente ele, através de um sonho pela madrugada. Essa passagem, vou estar pondo aqui embaixo, a passagem que fala sobre a sabedoria, quando é derramada a sabedoria do Senhor sobre ele. Então aqui, meus amados, esses textos vai falar muito sobre a sabedoria de Salomão. Amém? Então aqui ele começa com essa introdução dizendo, e uma parte que é muito importante, como ele fala aqui, no versículo, desde o versículo 2, né, como começa, ele falando que para se conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras de prudência, para se receber a instrução de entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudências e aos moços conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em doutrina e o entendimento adquirir sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas proposições. Basta, meus amados, querer conhecer da sabedoria do Senhor, buscar do entendimento do Senhor e do temor do Senhor, porque a palavra do Senhor é que fala no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Muitas pessoas, meus amados, têm desprezado a palavra do Senhor, têm desprezado a sabedoria de Deus, a instrução que o Pai nos dá. E mais para frente, como no versículo 8, um pai vai estar exortando ali, mostrando como deve doutrinar os seus filhos, para que ele valorize a doutrina dos pais, e a instrução, a doutrina da mãe. E ali, meus amados, a palavra do Senhor fala: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, como uma coroa, aleluia, grandioso na sua cabeça. Glória a Deus. Então olha que maravilhas, olha que palavras maravilhosas, aleluia. E aqui, meus amados, em Provérbios, ele nos ensina, ele nos afirma de que qualquer um pode se beneficiar em ter mais sabedoria, mas temos que escolher andar corretamente ali, escolher esta palavra maravilhosa, se desfrutar dela, tanto o inexperiente quanto os que já são sábios. Busque mais a palavra do Senhor, porque Deus é a fonte da sabedoria. E um relacionamento com Ele, meus amados, que inclui respeito,
pelo que ele é e diz ser verdade, é a estrutura de todo conhecimento e a perspectiva, meus amados, a partir da qual tudo faz mais sentido. Aleluia. Então, quando temos o Senhor, temos a sabedoria sobre as nossas vidas, adquirimos a sabedoria e conhecimento do Senhor quando nos aprofundamos na palavra dele, porque o Senhor é a fonte da sabedoria. Aleluia. E existe, no entanto, meus amados, aqueles que armam emboscada, como a gente viu aqui no versículo 18. E aqui, meus amados, como fala nos versículos a seguir, muitos armam emboscada para si mesmo, tenta acabar com a própria vida muitas das vezes, e estes são menos espertos do que os animais, os quais evitam as armadilhas. Sim, Deus pode punir também, e tem punido através da história, mas na maior parte das vezes nós punimos a nós mesmos através de nossos próprios pecados, e até mesmo possível destruir a possibilidade de arrependimento, ou até mesmo desejar voltar atrás. É até mesmo possível, meus amados, destruir a possibilidade de arrependimento e de voltar atrás, ou até mesmo desejar voltar atrás. Jesus chamou isso de blasfêmia, pecado contra o Espírito Santo, como Paulo diz ali, né? E em Marcos 3:29, fala como Paulo no livro de Romanos também, chama isso de sofrer a ira de Deus. Nas palavras da sabedoria comerão os frutos amargos de seu estilo de vida, engasgarão em suas próprias intrigas, querendo voltar, né, ali às consciências e não querendo se arrepender. Mas isso não precisa ser assim, meus amados. Temos liberdade de escolher algo melhor, porque toda a parte vemos o convite da sabedoria para que nos apropriemos dos seus benefícios. Aleluia, como fala aqui nos versículos 20, 21 e diante, em todos os lugares há evidências a favor de Deus, impressões digitais de sua obra e providência, e se respondemos ali positivamente à verdade, se acertarmos a sua perspectiva e discernimento, Deus nos revelará ainda mais na verdade, a qual tornará a nossa vida recompensadora e segura e sem medo de calamidades, meus amados. E também vamos adquirir mais sabedoria no Senhor. Vamos adquirir da sabedoria maravilhosa que o Senhor nos instrui aqui, porque a palavra do Senhor fala que o convite à sabedoria, né, nos versículos 20 em diante, aqui, aleluia, esses convites à sabedoria, essas instruções à sabedoria que o rei Salomão dá, aleluia, nesses provérbios, né, olha as sabedorias que ele dá. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas encruzilhadas em que há tumultos, clama às entradas das portas da cidade, profere as suas palavras. Aleluia. Então olha que maravilha, né, meus amados? Aqui ele instrui as pessoas, né, que a sabedoria está gritando lá fora, e realmente a sabedoria tem ali estando disponível, mas nós muitas das vezes escolhemos o erro. O ser humano, ele sempre se inclina muitas das vezes para o erro, para os aborrecimentos da vida. E o Senhor, ele não quer isso, ele quer que nos inclinamos e buscamos da face dele, que nós buscamos do conhecimento e da sabedoria do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Então que possamos a cada dia atentar para a sabedoria, a buscar conhecimento do Senhor, amém? E a palavra do Senhor fala: até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Olha que forte, né? Muitas das vezes é o que o ser humano está fazendo, aborrecendo o Senhor, em vez de estar buscando mais conhecimento, né? Mas que possamos buscar, meus amados, que possamos ter do entendimento do Senhor a cada dia, em nome do Senhor Jesus, amém? Para terminar, no último versículo vai falar: porém o que me der ouvidos
habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Olha que maravilha, né? Então escolha hoje, meus amados, escolha hoje andar com sabedoria, viver a sabedoria do Senhor. Amém? Porque dará bons frutos às nossas vidas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos orar neste momento. Pai amado e querido Deus Todo-Poderoso, Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela tua graça, Senhor, pelas tuas misericórdias, por mais essa manhã maravilhosa, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, por tudo. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Pedimos, Pai, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento sobre nós, que possamos, Senhor, a cada dia nos aprofundar na Tua sabedoria. Nos dá, Senhor, do Teu discernimento, da Tua sabedoria sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor encheu, Pai, Salomão da Tua sabedoria, porque foi tudo que ele pediu, da Tua sabedoria e do Teu discernimento. O Senhor nos encha nesta manhã, em nome de Jesus. Tira todo o engano, Pai, tudo aquilo que atrapalha da gente ter do Teu conhecimento. Em nome de Jesus, nos conduz, Pai, nas Tuas veredas da sabedoria. Nos conduz, Pai, a cada dia a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Seja conosco nesse dia e todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém, meus amados, que Deus os abençoe grandemente, poderosamente. Que o nosso dia seja uma bênção, que possamos ser guiados pela sabedoria do Senhor, pela vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém, em nome de Jesus.